rezando, né? Você grava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, Carlinhos. Botamos a Oi, aula para as 18 horas para ficar melhor para você, hein? tá bem. Bom, legal, mas eu acho que já tá tarde, não é? Tá bom. Não, eu digo assim, 18 Não, a horas gente aí. está começando agora mesmo porque deu pane ali no. Ah, já que não estava conseguindo entrar no Zoom, aí demorou mesmo um pouquinho. A gente está começando Ah, nesse tá. segundo. Demorou porque você tinha que estar no comecinho mesmo. Tá bom. Boa aula, boa aula. Então, eu botei essa imagem aqui porque hoje a gente vai falar de Adão e Uhum. Santo Tomás fala umas coisas muito interessantes, acho que vocês vão gostar. A gente falou na aula passada um pouquinho sobre a questão do homem, né, da criação do homem. Aí a gente vê aqui Eva e a Virgem Maria, que é a nova Eva, a Virgem Maria distribuindo hóstias, né, que são a vida, o filho dela está aqui na árvore, e a Eva distribuindo a morte, olha que loucura. E o Adão está aqui no chão, nocauteado, né, depois que viu que fez uma bobagem. Então, olha só que legal que a gente vai estudar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que entra na. Tá bom. A palavra Adão significa homem e designa o nome do primeiro homem. Deus assim chamou o primeiro homem. Então, quem deu esse nome foi Deus, assim como para Eva também. O seu corpo não teve origem por geração. Ele foi modelado do solo, do barro, por Deus e disposto convenientemente para receber o Espírito, que lhe foi insuflado em suas narinas por Deus. O sopro é efetivamente um falar de Deus à carne humana. Tem umas frases que parecem até uma poesia, né? O sopro, eu teria o que falar, né? Você só fica meditando nisso, assim, o sopro é efetivamente um falar de Deus à carne humana. Pode-se interpretar que o céu, entre parênteses, o sopro, né, se une à terra, que é o barro, e vale ressaltar que não foi, sim, com a criação do homem, né? Eu tinha que escrever isso aqui para ficar mais explícito, eu vou escrever. É, e vale ressaltar que não foi um assopro. Isso foi o Alfredo que me falou que era bom é, falar isso bem claramente. Porque o assopro, você pega o ar de fora para depois soprar para dentro de alguma coisa. Mas no caso Deus, ele fez um sopro, é o que estava dentro dele já, que foi colocado para fora. Porque a nossa alma tem uma origem intimamente divina, não como parte de Deus, mas tendo origem dele mesmo, tá? Isso é muito impressionante, né? E aí a gente vem para essas frasezinhas aqui, que também são bem importantes. Portanto, o homem é a glória da criação de Deus. O homem representa a síntese do universo, justamente porque ele tem os dois elementos, né? A matéria e a alma, né? Então, ele é como a união, assim, desses dois elementos, porque depois, acima do homem, tem os anjos, que são só espírito, abaixo do homem tem os animais e os vegetais, que a gente já sabe que eles só têm alma material, ou seja, quando eles terminam, termina a alma deles. Então, o homem, ele fica no centro mesmo, né, dessas duas instâncias, né, de matéria e espírito porque ele contém as duas coisas. E então ele é a síntese do universo e ele é a glória da criação de Deus.
Porque também a gente falou bastante coisas na aula passada sobre essa questão, né, da relação de Deus, da divindade com o homem, enfim. Então, portanto, a ordem espiritual se une à ordem corporal, conjugando numa união substancial o encontro do céu, sopro, com a terra, barro, de tal maneira que a renovação final do homem, quando do juízo final, implicará a renovação total do universo. Então, por causa dessa união de céu e terra no homem, né? E porque o homem caiu, ele levou junto consigo, né, a queda do universo inteiro. Então, na medida em que ele é restaurado no juízo final, depois do juízo final, né? Todo o universo vai ser restaurado. Isso é uma coisa muito impressionante, né? Muito impressionante. Eu acho assim. Então, por isso justamente que ele é o ponto de interseção, né? Do céu e da terra, e ele é realmente a glória da criação. Porque quando ele cai, você vê que ele é tão esse ponto de interseção que cai tudo junto com ele, né? Se não fosse assim, ele teria a queda dele sem, né, causar nenhum impacto ao universo. Por exemplo, o anjo, quando cai, ele não causa nenhum impacto ao universo, foi um ônus dele, né? Tudo bem, ele veio prejudicar a criação de Deus, mas isso é uma outra parte. Eu estou querendo dizer assim que não foi como o homem, né? Que o homem leva tudo junto com ele, justamente porque ele tem essa natureza composta, né? De matéria e espírito. Então, a gente pode de novo voltar para aquela nossa formulazinha, né? Que a gente sempre fala já falou várias vezes, que é o barro, então, ele é a potência e a matéria, somado ao sopro, ato, forma. Então, a gente tem a composição do homem, tá? Então, Adão, olha só que coisa incrível que vem depois. Adão é o princípio de todos os corpos dos seres humanos, inclusive da sua mulher, Eva. A mulher complementa o homem com a perfeição da qual o homem está privado. Por isso, eles são seres complementares. A união carnal do homem e da mulher é a maneira de gerar novos indivíduos. Todos os demais corpos humanos foram gerados a partir da união dos dois corpos de Adão e Eva. Então, toda a humanidade vem, né, de Adão e Eva. Aí a gente vai aprender que a monogenia é a doutrina, olha só. Então, isso é parte da doutrina da igreja, tá? Ou seja, a gente tem que concordar com isso, porque nós simplesmente, né, aderimos à verdade que a igreja nos ensina. A igreja diz que todo o gênero humano derivou de um único homem. Gênero humano, o gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um só homem. Então, Deus de um só homem fez toda a raça humana. E aí, já tem aqui uma informação bem atual, né, onde Santo Tomás se encaixa assim com muita naturalidade, né? Porque o autor, né, desses cadernos que eu sempre mostro para vocês, eles são vários, ó. Esse aqui é o único necessário. Todos eles eu tirei tudo dele, não tem nada que eu inventei, que eu coloquei. Então, assim, ó, a hierarquia celeste. São cadernos bem fininhos para explicar vários temas né, do tomismo. Então, o autor, que é o professor Paulo Faitani, que o Alfredo é assistente dele, então ele que me ajuda a organizar as aulas para todo mundo. Então, ele já colocou uma informação atual. Ele fala que a riqueza genética potencial de Adão, né, ela é capaz de conter todas as posteriores diferenças individuais. Olha que incrível, ou seja, o que a gente vê no mundo hoje de raças, de cor, de, de línguas, de culturas, de tudo, né?
veio de um único homem, ou seja, a potência genética de Adão era algo assim incrível, né? Ou seja, o que eu acho mais interessante é Santo Tomás, né? Lá na Idade Média, ele parece que vai se adaptando à modernidade, não no sentido de mudar a teoria dele, né? Os conceitos dele, mas no sentido de que vai tudo encaixando e se explicando assim de uma forma bem atual, né? Então, é em virtude dessa unidade do gênero humano na carne de Adão que todos os homens gerados da sua carne estão implicados no pecado. Interessante isso, né? Porque nós estamos unidos a ele, porque né, é como que um só homem, né? De onde vieram todos os homens a partir dele, né? Então, se ele cai, ele leva todo mundo junto por causa disso, tá? Porque nós somos um com ele, né? Existe essa união tão próxima nossa com ele que a queda dele implicou na queda da humanidade inteira, né? Então, o que que foi a queda dele, né? O ato consistiu em dispensar a santidade, olha que loucura, né? E a justiça originais, não só para si, mas para todos que seriam gerados a partir da sua carne. Então, o pecado dele tem uma dimensão imensa, né? Imensa, atingiu a todos nós. E ele dispensou essa santidade, né? Ó, isso é uma loucura, né, gente? Assim, por quê? Assim, a gente pode levantar um monte de questões, elas são bem difíceis de explicar, e eu acho que a gente chega a só um determinado momento de explicação, até porque nós aqui, eu não sou capaz de explicar muita coisa, mas porque tudo em Deus tem uma hora que a gente não vai alcançar e não se consegue explicar e se entra no mistério. Deus sabia disso? Sabia. Sabia que Adão ia pecar? Sabia. E por quê? Bom, porque a criatura, ela é passível do erro, né? Porque é uma criatura. É só Deus é impecável, né? Só Deus não peca. Mas ele sabia disso, né? E, no entanto, ele fez tudo, né? E na Semana Santa a gente canta algumas músicas que hoje em dia a gente não canta mais nas paróquias, mas tem músicas muito antigas em latim que fala da feliz culpa de Adão, né? Porque por causa da culpa dele nós, né, temos Jesus e a Virgem Maria. Isso não quer dizer que Deus está exaltando o pecado, quer dizer apenas que em Deus existe uma lei que é a seguinte: de todo o mal Deus tira um bem infinitamente maior. Isso é uma lei. Isso é uma lei, não tem como. Você faz o mal, ele vem e tira um bem. Você faz o mal, peca, confessa seu pecado, daqui a pouco você recebe uma graça de uma dimensão que você fica pasmo, assim. Por que que eu estou recebendo isso se eu acabei de fazer uma coisa errada? Mas acontece que quando nós temos uma coisa que Deus gosta muito, que é o coração rasgado, né? A contrição, a culpa mesmo, né? Quando a gente bate no peito e fala, meu Deus, eu sou uma miserável, eu preciso de ti, a gente recebe muito em troca. E Adão, ele não fez isso, né? Mas, diferente do anjo, que a gente vai estudar em seguida, a gente já entra no estudo do anjo, ele teve tempo, Deus deu para ele um tempo de reparação, né? E ele viveu muitos e muitos anos para poder reparar, né, esse pecado imenso, né? E em Jesus nós vemos na cruz, né, o resultado do pecado, né? Deus fez com que a gente visualizasse assim, né, o que nós somos capazes de fazer, né? Então nós vemos aquele homem transfigurado na cruz é, pelos nossos pecados, né? Isso é uma coisa assim, realmente muito impressionante. É muito impressionante, né? É um amor assim que a gente nunca vai entender, né? Somos criaturas, vermes miseráveis,
Toda hora pecamos e Deus está lá do nosso lado, sempre, 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 transformando todo o mal que nós fazemos num bem infinitamente maior. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de meditar, eu gosto muito de meditar a onipotência misericordiosa de Deus, né? A misericórdia dele é uma coisa onipotente, né? Assim, porque ela transforma as coisas, ela muda as situações, né? É só você se deixar mudar, né? É só você permitir que ele entre realmente na sua vida, que ele vai mudando tudo, né? Muito impressionante isso. Então, essa unidade, como a gente está vendo aqui, essa unidade do gênero humano na carne de Adão, fez com que todos os homens gerados da sua carne estivessem implicados no seu pecado. E qual foi o pecado de Adão? Foi dispensar a santidade e a justiça originais, não só para si, mas para todos os que seriam gerados a partir da sua carne. Também o espírito insuflado por Deus, quando Deus insufla o espírito, né, no homem, ele é puríssimo, mas ele toma mancha, porque como a gente viu, matéria não existe sem a forma, ou seja, matéria não existe sem o ato, potência não existe sem o ato, né? E espírito não existe sem o corpo. É uma união assim indissolúvel. Tanto que nós explicamos na aula passada, a morte separa e no céu nós estamos incompletos ainda. Nós só vamos estar completos na ressurreição na ressurreição da nossa carne, como Jesus também ressuscitou. Então, mesmo o Espírito de Deus sendo puríssimo quando é insuflado na matéria, que é uma coisa instantânea, né? A criação ela é instantânea, de matéria e espírito, é, ele se contamina, digamos assim, né? Estou usando um nome assim, bem, parece ser hospitalar, né? É melhor falar mancha, né? Ele se mancha com a carne dos pais. Então, a transmissão do pecado original se dá a todos os homens até o final dos tempos, porque a única exceção da Imaculada Virgem Maria jamais se repetirá, né? Nunca mais existirá a Imaculada Conceição. É só ela que teve essa prerrogativa e porque ela é mãe de Deus, né? Assim, ela foi imaculada porque ela seria mãe de Deus. Não é o contrário, né? É ser mãe de Deus é que faz com que tudo seja diferente nela, tá? Então, olha só, que coisa incrível, como que era a vida de Adão e Eva antes do pecado original? Tem coisas muito incríveis que é bom a gente saber. Antes do pecado original, o conhecimento de Adão e Eva era reto, certo e verdadeiro. E se ordenava perfeitamente para a verdade de todas as coisas. Não havia mentira, gente. Deus cria as coisas perfeitas, né? Deus, cada vez que ele fazia uma coisa, ele falava e viu que era bom, né? Porque Deus, ele é o bem supremo, então ele só vai fazer aquilo que é bom, que é o bem, né? Então, eles estavam num estado de inocência, gente, olha isso. Eles não poderiam enganar-se, pois possuíam o juízo reto e incorrupto em razão da pureza da sua mente. Para vocês verem como Deus ama a pureza, ama loucamente a pureza, né? Ele criou Adão e Eva puros, né? Então, eles foram criados em estado de graça, né? Um estado de graça que nós também recebemos depois que nós confessamos os nossos pecados e eh, nos abeiramos da mesa da Eucaristia, né? Claro que não é o estado de graça deles, né? Só estou falando que esse estado de graça é algo que é possível para nossa miséria, né? E esse estado de graça, ele irradiava ao corpo a imortalidade e a impassibilidade,
invisibilidade que afastava qualquer dor e afastava também da morte. Então, eles não sofreriam e não morreriam, tá? Então, o corpo deles estava em tal harmonia, a palavra é essa, em ordem e harmonia, de tal maneira, né, que não havia dor nem morte. Eles faziam tudo retamente, desde o pensar ao alimentar-se. E eles precisavam alimentar-se. Mas diferente de nós, olha que interessante, não era para repor o que eles perdiam, mas para manter o que eles já tinham numa justa ordem. Aí isso é de uma beleza incrível, né, gente? A justiça de Deus é isso. Justa ordem, aquilo que é justo, que leva à ordem, à paz, né, à harmonia. Foi assim que eles foram criados, né? Que beleza, né? Que é, deveria ter sido tudo, né? Então, tudo foi criado por Deus do nada e numa justa ordem, incluindo Adão e Eva. O espírito de Adão é imagem da natureza divina, da Trindade, por meio da sua mente, da sua inteligência, né? É imagem porque o seu ser participa e reflete a beleza divina. Mas ele não é somente imagem, ele também é semelhança, porque não só reflete, mas expressa no agir a perfeição da imagem. Que agir é esse? Esse agir reto, né? Esse agir de que não, onde não há engano, não há mentira, né? Não há trevas, né, na mente. Então, Adão, ele não via a Deus em sua essência no paraíso, porque ele não estava na visão beatífica, tá? Visão beatífica é o nome quando nós estivermos frente a frente com Deus, no face a face com Deus, chama visão beatífica. Porque se ele estivesse na visão beatífica, ele não teria pecado. Porque quando você está na visão beatífica, é impossível você pecar. Você está, é uma tal união com Deus que, claro, o pecado não pode entrar ali, né? E ele também não via os anjos em sua essência, mas ele falava com Deus. A Sagrada Escritura, ela é bem, ela fala isso bem claramente, né? Que Deus conversava com Adão, né, assim, claramente, né? Isso não é uma alegoria. Eu perguntei isso pro Alfredo hoje. Isso é uma alegoria, uma forma de falar, uma expressão, assim, digamos, porque se ele não estava na visão beatífica, ele falava, ele não podia falar com Deus. E ele falou para mim, não, ele falava com Deus. Por quê? Porque ele estava num estado de inocência tão grande e de tanta pureza, né? Que é o estado de perfeição, o estado de santidade, né, máxima que a criatura que Deus, né, feita pelas mãos de Deus, tirada do nada, poderia estar naquele momento. E ele perdeu isso tudo ao afastar-se de Deus, porque a gente não pode nunca esquecer que Deus nunca se afasta de nós, né? Quem se afasta somos nós de Deus, né? Então, como é esse falar com Deus? É o mesmo falar com Deus que os santos têm, por exemplo, né? É aquele falar interior, né? Que quer dizer, eu não sei exatamente se esse diálogo era assim tão. Mas, enfim, a gente também pode falar com Deus dessa forma, né? Assim, os santos falavam com Deus assim, né? Expressando claramente assim, né? As coisas. Então ele realmente falava com Deus, né? E ele perdeu isso tudo, né? Que coisa incrível. É muito. Eu acho muito impactante o pecado original assim, né? Me assusta como nós somos capazes de fazer realmente as piores coisas, né? Então, olha só, a razão da queda foi o orgulho. E o orgulho precedeu a tentação, por isso foi tentado. Isso é muito interessante, porque, em geral, a gente gosta muito de dizer que o diabo tem assim é, uma certa, um certo domínio sobre nós
né? Que ele pode nos fazer coisas assim. E não, não é assim. Esse domínio, ele existe na medida em que eu é, 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 me deixo dominar, né, por alguma coisa que eu poderia ter buscado a Deus antes daquilo acontecer comigo. Por exemplo, em qualquer tentação, eu ainda não pequei. Eu só vou pecar se eu consentir com aquela tentação. Então, do instante da tentação começar a eu consentir com o pecado, eu tenho um tempo para pedir ajuda para Deus, né? E Adão teve esse tempo também. E ele não pediu, né? Nem ele nem Eva, né? Os dois não pediram. E eles falavam com Deus, e esse pedido poderia ter sido muito rápido, e certamente ele recebeu a graça para isso, né? Claro que sim. Por que que Deus não daria graça para isso? E ele não quis. Então, olha só, o orgulho o orgulho é a raiz de todos os pecados, né? Todos nós somos orgulhosos. A gente nunca pode esquecer isso, gente. Nunca pode esquecer isso. Nós somos orgulhosos, nós não somos humildes. Isso não existe. Nós podemos fazer alguns atos de humildade em alguns momentos, mas nós não somos. O orgulho é uma coisa pavorosa na gente e que nos faz fazer coisas pavorosas. Os padres contam uma anedota que é assim, né? A pessoa quando morre, o orgulho sai dela 5 minutos depois da morte, né? Só para assim fazer uma brincadeira, tipo assim, é tão séria a coisa que é dose, viu? E olha que interessante que o professor Faitani vai nos explicando. O orgulho consiste em arbitrar, ou seja, é arbítrio, né? Livre-arbítrio. Eu julgo ser e merecer e ter mais do que eu tenho que ter, né? Assim, então assim, eu julgo que eu sou alguma coisa tão impressionantemente incrível, né? Que eu quero do jeito que eu quero pronto, acabou, né? E porque eu faço isso, vem a tentação. Por quê? Porque o diabo, ele é o homicida, né? Ele é o mentiroso. E ele é aquele que inventou o pecado. Então, na hora que ele viu, ou seja, ele já estava ali, né? Ele já estava ali rondando. Ou seja, ele já tinha sido criado, ele já tinha havido a queda dos anjos, o diabo já estava ali. A gente não sabe exatamente onde foi a criação dele, né? Se foi antes de tudo, pode ter sido, ou se foi próximo da nossa criação, a gente não tem como saber muito. O fato é que ele já estava ali, e como ele já estava ali, ou seja, ele já sabe o que que é a mentira, ele é o pai da mentira, e ele também caiu pelo orgulho, né? Ele fala para Deus que ele não o servirá. E aí ele cai. Só que o espírito ele não tem arrependimento, porque ele não está no tempo, ele não tem matéria. Então, quando ele cai, a queda é imediata, né? Então, caiu, acabou, já é o diabo, adeus ao, né, a pureza e já existiu o inferno, pronto, já existiu o diabo. Ele caiu como um raio, né, do céu. E aí, o que que acontece? É, Quando ele começa a tentar, é isso que a gente tem que. Porque a gente pode aprender um monte de coisa com isso para a gente, né? É uma dica aqui, né? Que a Sagrada Escritura nos revela. Então, se você é tentado, você tem que reconhecer logo, você tem que estar em vigia, em oração, e você tem que saber fazer o discernimento dos espíritos para você saber o que que é a tentação. O demônio, ele não consegue entrar na nossa alma, mas ele percebe, como ele é um anjo, ele continua um anjo, né? A natureza dele é angélica, mas só que decaída, né?
Então, ele sabe perceber, né, as nossas coisas pela. Assim como a gente sabe perceber, gente, é só, às vezes você olha para uma pessoa, você vê que a pessoa está emburrada, né? Que a pessoa está bem, que a pessoa está com uma dor. Você olha, né, para a feição da pessoa, para o jeito da pessoa, se você conhece a pessoa, você sabe como é que a pessoa tá. Então, assim, é o diabo também com a gente, né? Então, ele que consegue perceber, né? E como ele é astuto, ele começa a induzir o nosso pensamento. Então, não é que vem uma voz falando, Flávia, não sei o quê. Cara, às vezes é o meu pensamento mesmo. Assim, eu mesmo pensando, eu já estou numa outra dimensão da tentação, porque eu já entrei num negócio que se eu não vigiar, eu vou entrar naquilo e vou pecar, né? Então, assim é com tudo, com todas aqueles pecados originais, né? Originais por quê? Porque são os pecados que apareceram, né, depois da queda, né, que são os vícios. E vem com tudo, gente, com a inveja, com a gula, né, luxúria, avareza, vem aí todos eles. Então, assim, eu tenho que ficar, né, em vigia, em oração, para eu poder pedir ajuda antes de cometer o pecado, porque tem uma hora que eu vou começar a me deleitar com aquilo e aí eu, pronto, caí. Porque na hora que eu me deleito, eu não consigo muitas vezes voltar atrás, porque o pecado é uma coisa que a gente não se aproxima dele, né? Não negocia. Com Satanás não se negocia, né? Que você vai cair. Então, a gente tem que aprender que a tentação ela é posterior ao nosso orgulho de começar a entrar na própria corrupção que eu tenho dentro de mim. Então eu posso começar. Daqui a pouco eu estou falando mal de uma pessoa dentro de mim, assim, ai, aquela mulher, vou te falar, viu? Essa mulher, e é isso, é aquilo. Começo, dentro da minha cabeça, sozinha. Cara, eu já estou pecando por maledicência. Porque, na verdade, eu não sei nada disso da pessoa. Estou falando isso por pura maldade, por inveja, porque eu sou chata mesmo, porque eu, sabe, sei lá por quê, né? É a minha malícia que começa. Só que o diabo já percebeu e já está do lado, assim, instigando para a gente cair, né? Então é isso. Até, né, um determinado momento não há o pecado, né? O pecado existe quando a gente consente. E aí, daqui a pouco, a gente está irritado, impaciente. Aí vem várias coisas junto, né? Então a gente tem que sempre, opa, o que que foi agora, né? Opa, o que que foi agora? E isso é o dia inteiro, tá? Assim, eu aprendi uma vez com um monge que ele falou assim, ó, o diabo é feito uma mosca, ele vai tentar sentar. Então você tem que passar a vida inteira com a mão abanando para ele não sentar. Com essa você abana, com a outra ou você ora, ou você elabora, né? Ou você está trabalhando, ou você está rezando, porque você também nunca pode estar de barriga para cima, preguiçosamente, sem fazer nada. Porque, Flávia, 2 minutos, oi, tá? Para cair. tá, eu acho que não vai dar tempo de acabar, a gente vai ter que entrar em outra, tá? Mas eu vou acabar só rapidinho isso aqui. Então é isso, esse ensinamento é muito interessante. Então eu vou só ler esse parágrafo. O orgulho consiste em arbitrar ser e merecer ter mais do que é e possui, em razão de uma consciência que arroga para si um esplendor que realmente não possui. O coração endurecido e cheio de si mesmo fecha-se ao auxílio divino. Eles deveriam ter se voltado à caridade divina, o que realmente não fizeram. E aí vem a queda, né? Então, essa história de Adão e Eva é a nossa história, e a gente já sabe que a igreja ensina uma série de coisas que a gente vai aprendendo cada vez mais para discernir os espíritos, vigiar e orar para não cair em tentação, né?
Porque Deus não vai nos livrar da tentação, porque ele usa a tentação em nosso benefício, né? Deus não destruiu o diabo. Deus ama o diabo. Deus ama todas as criaturas dele, até as criaturas que estão no inferno. Ele é incapaz de deixar de amar e de destruir qualquer coisa que ele criou. Por isso ele não destruiu nada nunca. E então ele não destruiu o diabo. Então ele vai usar o diabo a nosso favor. Então ele vai usar como? Ele vai querer nos fortalecer e nos exercitar no combate através do diabo. E ele ensina no Pai Nosso, ele não fala, a gente, né, pede para não cair em tentação, né? Porque a tentação vai existir sempre, tá bom? Então a gente pode sair dessa sala e ir para outra, porque aí o fechamento da aula é mínimo e aí a gente abre para dúvidas, para a gente conversar, tá bom? Então a gente vai sair agora, tá? Aí a Jaque já demora um pouquinho, mas fica todo mundo ligado que a gente já vai botar no, o link da outra sala. Salve Maria.